Tertúlia. A todos e todas. Hoje é o dia 24 de setembro de 2018, uma segunda-feira quente em Foz do Iguaçu. Esse é o verbete de número 4.616. Ele tem 6 páginas, 53 logias e 10 máximos. O tema é Desassédio Descravizante, da especialidade Desassediologia. O verbete foi redigido pelo verbetógrafo veterano Maximiliano Raimann. Professor Maximiliano é graduado em Engenharia e Psicologia, mestre em Engenharia Biomédica, brasileiro natural do Rio de Janeiro. Voluntário da Conscienciologia desde 1998, docente de Conscienciologia desde 2001, autor dos livros Firme do Ostracismo, Mecanismos e Autossuperação e Prescrições para o Autodesassédio, tenepsista desde 2003 e consciencioterapeuta desde 2015. Vamos à definição? O desassédio descravizante é o conjunto de procedimentos aplicados para a desintrusão da interferência espúria, cronificada, dos exopensenes patológicos da consciência algoz, escravizadora, sobre a consciência vítima, escravizada, visando a libertação mútua dos escravos interconscienciais interdimensionais. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal do desassédio interconsciencial, o holopensene pessoal libertário, o holopensene pessoal do anti-escravagismo em qualquer dimensão consciencial, a ação libertadora dos grilhões pensênicos alheios, a desescravização pensênica, o escudo protetor da ortopensenização. Na fatologia, as neoverpons libertadoras, o rompimento do elo resistente da corrente da interprisão grupocármica escravagista, a abordagem cosmoética mais adequada, personalíssima, para o acesso à racionalidade latente do assistido. O descarte dos bagulhos energéticos, a geopolítica desassediadora, a libertação do clã escravagista. Na parafatologia, que é bastante longa, tem muitos itens aí muito interessantes, a gente vai destacar apenas alguns. O heterodesassédio enquanto ação de libertação interconsciencial. A identificação dos sinais parapsíquicos da simbiose entre a consciex escravizadora e a consciência escravizada. As raízes últimas do heterassédio presas na comunidade extrafísica paratroposférica. A paraprocedência da consciência escravizada pela consciex. A série de vidas humanas e intermissões vinculadas ao mesmo grupo escravagista. O paradiagnóstico projetivo do heterassédio, a megateleparasemiologia. O afastamento da consciex dominadora, ou consciexis, do micro-universo da consciência. A neuroectoplasmia paracirúrgica, a paracirurgia apartadora, o ativismo anti-escravagista multidimensional, o desassédio descravizante enquanto cirurgia de destino, os sistemas de parasegurança do maximecanismo multidimensional interassistencial. Vejo que é um tema bem complexo, né? Novo, está muito interessante, muito instigante esse verbete. Na argumentologia, nós destacamos, tem uma série de itens, de parágrafos, né, que vão argumentando sobre a temática, e destacamos também uma listagem na paratecnologia de 7 técnicas ou recursos valiosos para o desassédio descravizante. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: abolicionismo, autodesassedialidade, liberologia, paracirurgia e pensenidade libertadora. A descravização interdimensional técnica, antidogmática e universalista visa libertar consciência e consciex das amarras escravizantes sustentadas pelas auto- e heterassedialidades. Na questionologia, você já vivenciou algum desassédio descravizante na condição de assistido ou assistente? Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 fontes de pesquisa. E na mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, então, os 20 itens chamativos destacados são: anti-escravagismo, antidogmatismo, tenepsismo, resgate, assistencialidade,
criticidade, heterasedialidade, inseparabilidade, sustentabilidade, autoconscientização, libertação, para desconexão, para interlocução, procedimento, energossomatologia, energoterapeuticologia, grupocarmologia, para-regeneraciologia, voliciologia e desassediologia. Bom, professor Max, muito bem-vindo nessa cadeira, né? Muito bom vê-lo aqui novamente. E a primeira pergunta é sempre sobre, né, como é que o autor, o que levou o autor a pesquisar o tema, escrever, enfim, a gente sabe já, né, da sua grande implicação, sua contribuição já com essa temática, pelo seu primeiro livro, enfim, né? O primeiro livro, não, o segundo livro, que é específico sobre o tema do autodesassédio e tantas outras contribuições já escritas. Então, vamos ver, assim, os bastidores desse verbete específico. Tá bom. O tema, o desassédio, ele tem relação exatamente com o meu segundo livro, né, Prescrições para o Autodesassédio. Esse aqui já é mais a função de você fazer a tarefa de desassediar as outras pessoas, né? Então, o foco aqui é assim, você, a partir do momento que você faz seu autodesassédio, você começa a se dedicar à assistência no âmbito do desassédio das outras personalidades. E, então, esse verbete, ele foi desenvolvido por causa disso. E aí, uma coisa que eu quis fazer também, é que um tema que eu pesquiso em paralelo é o abolicionismo, o escravagismo e tal. E uma das coisas que eu vi que é, na verdade, a base de todo esse processo da escravização é extrafísica. E, na verdade, ela vem do assédio extrafísico. A base de todo o processo de escravagismo passado e presente, ele é o processo do assédio, né? Tudo começa na extrafisicalidade. E aí eu achei importante aprofundar para entender melhor como é que seriam essas relações e tudo. E também acaba tendo muita correlação das práticas e do trabalho dentro da consciência terapia, né? Que lá é um trabalho, uma boa parte do trabalho também envolve o heterodesassédio. E aí, de algum modo, a gente acaba tendo alguma experiência, né, dentro dessa área, entendeu? Por isso que eu achei interessante registrar, né? Não, muito bom. E interessantíssimo na sua definologia, o final dela é que, na verdade, é a libertação mútua, né, dos escravos. Não é apenas a consciência, a consciência que é escravizada, mas também envolve, né, a assistência e a libertação da consciência que escraviza. Né? Então, é assistência realmente completa. Exatamente, né? porque as consciências que estão dentro do o escravizador, né, e o escravizado, sejam eles consciência ou consciência, eles estão dentro do duelo da interprisão grupocármica. Então, um está preso no outro. Né? De repente, hoje um é escravo, o outro é o escravizador, amanhã muda o papel, às vezes é extrafísico, um é intrafísico, mas estão presos, né, nessa teia, né, nessa malha dessa interprisão. Então, a gente na condição de conscienciólogo e assistente, tal, a gente pode, de algum modo, fazer alguma intervenção nisso aí, junto com os amparadores, para poder ajudar a desfazer esse contexto. Né? Importante, muito útil. André, por favor. Sim. Então, Marcos, parabéns aí pelo verbete, muito bacana. Olha, gostaria que você aprofundasse aqui na paradoxologia, página 3, o último paradoxo. O paradoxo do escravo humano desperto. Interessante, né? Porque o que a gente vê, assim, poxa, a pessoa ela é escravizada, então, de algum modo, ela está presa e tudo. Mas só que, na verdade, dentro da condição da escravização humana, física humana, né? A pessoa ela pode ter o corpo escravizado e não ter a mente escravizada. Então, por exemplo, a pessoa pode estar passando por uma situação super crítica em termos de vida humana, né? Onde ela não tem liberdade, onde ela tem que fazer trabalho forçado e tudo, mas intraconsciencialmente ela pode se manter desperta. Essa é a condição possível, né? No passado houveram filósofos e tudo que eram considerados líderes, por exemplo, do estoicismo lá, que se consideraram, não digo que é desperto, mas ele defendia essa ideia de que a pessoa pode estar livre da mente mesmo estando o corpo preso. Então, essa ideia que eu acho que é a mais séria. Entendi, né? Foi bem interessante, bem sacado. E é um paradoxo a princípio, paradoxo. né? De você pensar de fato, poxa, como é que uma pessoa escrava pode atingir a desperticidade? Porque a desperticidade é uma condição intraconsciencial que a pessoa...
Entendi, bem bacana. Outro aspecto aqui na parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima, você fala do desassédio descravizante enquanto cirurgia de destino. Eu queria que você completasse essa ideia, que a gente sabe que nem ECP2, principalmente, curso de campo no geral, mas a gente sabe que a ECP2 tem esse foco que a gente, até do ponto de vista do voluntariado, o pessoal fala que é um grande gargalo, né, que no ECP1 geralmente faz lá todo aquele levanta de poeira, a pessoa arruma a casa, e no ECP2 é que feito ali uma geral, do ponto de vista até de desassédio mais bravo, assim, pelo menos é o que a gente vê mais seriamente. Só que tem uma condição, que é isso que eu queria que você explorasse, que às vezes os amparadores optam por não tirar determinada consciência daquela personalidade. E aí como que você vê esse aspecto do ponto de vista ali dessa economia de males e o fato de ter aquela consciência que percebe-se que é ainda patológica, mas que devido àquela simbiose, né, que é uma conivência, né, interconsciencial, os amparadores falam, não, mas eu não posso mexer agora, ainda, não é o momento certo. Eu queria que você comentasse sobre isso. Uma primeira pergunta que a gente pode fazer nesse caso é o seguinte, quem é que está prendendo quem, né? Porque a nossa tendência, em geral, é sempre colocar a culpa na consciência, né? Sempre é o assediador extrafísico, né? Mas se você começar a estudar mais intimamente muitos casos de interprisão entre consciência e consciência, muitas vezes você vai ver que quem é que está segurando a situação são as consciências intrafísicas. Você vê, as pessoas às vezes não pensam muito nisso, né? Sim. Então, o primeiro caso, por isso assim, que às vezes um trabalho de desassédio mesmo, maior, às vezes é em cima da própria consciência mesmo. Dela se libertar a consciência, deixar a consciência seguir o caminho dela e ela cortar esse laço que ela está alimentando dentro do processo da consciência. Então, esse talvez seja um ponto que deve se considerar. O outro ponto foi o que você colocou, que eu vejo, que é o seguinte, quando ocorre um processo simbiótico, o nível de interfusão de energias, né, de pensenidade, às vezes da consciência e da consciência, ela pode chegar a um ponto tão grande, né, que se assemelha aos gêmeos chipófagos, né, onde um está grudado ali no outro. Agora imagina você fazer uma cirurgia de gêmeos chipófagos, isso pode ocasionar a morte de um deles. Muitas vezes é isso que ocorre, né? A pessoa tem que separar aí só um que vai viver, porque os cérebros estão divididos o cérebro, por exemplo, e aí só um que vive. O que às vezes pode acontecer em casos desses, segundo as pesquisas aí, coisas que o professor Waldo coloca, é que na hora que você separa, vai dar um efeito ali. E ocorre, a gente que trabalha aqui, né, com desassédio, você vê que às vezes certos desassédios que você faz mesmo, a pessoa passa mal, ela fica enjoada, isso é um pequeno efeito do desassédio. Porque, na verdade, ela ficou mal pelo afastamento da consciência. É meio paradoxal, mas ela tem um efeito, é como se fosse o efeito secundário daquilo. Agora, pensa numa situação onde esse caso é super grave, paragenético, de várias vidas, essa interfusão. Então, dependendo de como ser feito esse trabalho, se for feito de uma maneira ruim, pode causar danos graves, por exemplo, ao mecanismo cerebral da pessoa e, quem sabe, até a dessoma. Então, por isso, os amparadores eles não fazem estupro evolutivo, né? Eles vão até o limite de onde que dá. Por isso, também, assim, desassédio, ele ocorre não só amparador, lustro faz desassédio. Tem linhas religiosas que fazem nível de desassédio. O grande diferencial é que, muitas vezes, eles passam por cima, eles não têm essa noção, esse discernimento, às vezes, de todos esses detalhes que estão ocorrendo, né? E aí causa, às vezes, o desassédio, esse afastamento da consciência pode causar mais estrago do que a presença dela ali dentro do contexto evolutivo da consciência. Essa sua fala me lembrou, vocês devem ter acompanhado recentemente, esse ano está acontecendo, acho que vai ter a última cirurgia agora, 2 meninas unidas pelo cérebro, brasileiras, Não vi. E foi aí, acabaram trazendo uma equipe especializada dos Estados Unidos e já fizeram 3 cirurgias, quer dizer, uma só não dava conta. Então é bem um pouco isso. Foram preparando. Agora essa última é a separação definitiva e a reconstituição da cabeça, porque todas as questões neuroniais, assim, né, já foram todas feitas. Então agora é a última para separar definitivamente De fato, né? e reconstruir o crânio de cada uma delas. Então, essa analogia em cima do lance, né? Quer dizer, é um processo preparatório gradativo, até né? poder Passo chegar a passo. em alguns casos mais graves, né?
como esse foi. E mais uma questão você é um cara assim muito ligado, né, na tecnologia, na informática. Você vê que hoje o jovem, um adulto, ele tem um acesso à internet e tem aquela internet underground, né, que é baratrosférica mesmo, né? Sim, Darknet. Exatamente. eles chamam. E como que você vê essa condição do uso da internet sem critério, do ponto de vista De assédio, né? do desplugar, O que eu vejo assim da internet de modo geral, a internet ela é um meio para a comunicação, né? Para a gente entrar num nível de comunicação com as pessoas. E a comunicação e essa interconexão entre as pessoas, ela é antes de tudo energética. Então, por exemplo, e é pensênica. Quando fala energética, é pensênica. Então, por exemplo, se você entra num site qualquer, de qualquer natureza, seja positivo ou negativo, você está entrando naquela linha de pensenidade. Se você entra naquela linha de pensenidade, de algum modo você está aberto para aquele padrão, para aquela situação. E pode, por exemplo, se você entra num site aqui da Tertúlia e começa a ver os verbetes e ler os verbetes do site, a pessoa pode ter expansão de consciência, conexão com os amparadores, né? Ter fenômenos parapsíquicos a partir disso. Por exemplo, é muito comum, eu já vi vários relatos, pessoas estarem assistindo as tertúlias e a pessoa ter clarividência, clareaudiência, expansão de consciência, um monte de fenômeno assistindo a tertúlia à distância. Isso é o aspecto, né, positivo do negócio. Só que essa condição é neutra, né? Depende de como que a pessoa usa. Então, por exemplo, se a pessoa entra na internet e começa a acessar conteúdos mais assim, negativos, baratrosféricos, ela pode entrar naquilo tudo. E o problema é que é potencializado, né? O que eu vejo assim de percepção que eu já tive e tal, muitas vezes tem processo de rede de assédio em certos links que você entra ali. Se você bobear, aquilo é um assédio vasto. Eu já vi um monte de gente enrolada bastante por causa disso. Começa com acessa um site, aí vê uma coisinha e daqui a pouco a pessoa está totalmente enrolada, cheia de assediador. Assediador que não tinha correlação direta com ela, porque ela entrou dentro do processo. Então, é inocente, né? Só que, assim, o processo de evocação, ele é instantâneo. Se você entrou, começou a pensar sobre aquele assunto, e se você está ligado dentro de um grupo de consciência, você evoca instantaneamente aquilo tudo para você. Não pode ser inocente, né? Max, parabéns. Está indo som? Parabéns pelo tema. Esse é um dos temas mais nevrálgicos da Conscienciologia. Eu entendo que você me ajudasse a refletir algumas questões, e eu entendo que o nosso grupo já tem uma maturidade boa e um nível grande de autodesassédio. E eu acho que agora o desafio é os novos patamares, que é na linha do que você falou, é o desassédio de quem chega próximo, né? De quem se aproxima por algum nível ou por outro. A gente tem essa capacidade de trabalhar com as energias e desassediar da melhor forma possível. A minha pergunta, em primeiro lugar, diz respeito às pessoas que não conhecem energia, que não conhecem a conscienciologia e que, neste momento, e que também não são intermissivistas, provavelmente também não vão acessar a conscienciologia diretamente, mas tem patamares e gradientes que podem se preparar para um futuro curso intermissivo, para uma futura melhor qualificação. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que falou comigo no celular há pouco tempo, reclamando de um caso que ela conversou com uma outra situação lá, e a menina, estava ela e uma amiga, entraram na cozinha, tinha uma moça, elas pediram licença e saíram para não atrapalhar, e a moça que estava comendo se irritou com isso, porque ela se sentiu diminuída, e retornou com uma série de desaforos e criou aí uma situação bem pesada. E ela me perguntou, ela falou, olha, eu não fiz nada, o que aconteceu? E aí essa pessoa que me perguntou teve 2 mini acidentes, um dia depois, e ela me relatou. E eu falei, olha, aí dentro do que a gente achava e do que você trouxe também, eu falei, a melhor forma de tirar essa toxicidade é a forma como você pensa a respeito da pessoa que supostamente te causou o problema. Então, nessa linha, Max, tendo em vista que as pessoas, grande parte, não conhecem o parapsiquismo, né, não tem uma relação direta com a energia como nós temos, a melhor forma é falar na linha da blindagem do pensamento, ou você gostaria de trazer mais algum aspecto que compõe isso? O que você acha? Primeira reflexão. Não, Fafá, eu acho assim, ó, se essa pessoa de algum modo te buscou informação, né, para você, eu acho que ela deu alguma abertura para você falar para ela um pouco dessa realidade dentro do nível de entendimento que ela tem. Sim. Não é? Okay. Uma coisa é você ficar querendo fazer a cabeça das outras pessoas,
que não estão querendo saber do assunto, ficar falando, não, é isso, é aquilo. Eu acho que é inadequado. Agora, se a pessoa ela vem e te busca informação, você coloca para ela, olha, a situação que está acontecendo é essa, 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 essa. Eu acho que é adequado você colocar, entende? Ok, sim. Porque a pessoa deu abertura para você e buscou ajuda contigo. E assim, o que acontece, na verdade, esse processo de assédio extrafísico, da presença das consciências, isso sempre existiu, né? Sempre vai existir. E é que nem eu vejo isso muito análogo àquela condição de alguns séculos passados em relação aos patógenos, né? E as pessoas não sabiam que existiam, por exemplo, micro-organismos, e aí tinha um monte de doença, passava mal de tudo quanto é jeito, morria, e aí inventavam uma série de explicações para aquilo. Até que o Pasteur foi lá, trabalhou, descobriu o negócio e começou a entrar nesse novo universo. E aí um monte de coisa está sendo feita, desenvolvimento. O processo do assédio extrafísico é a mesma coisa, está no mesmo patamar que estavam os patógenos anteriormente. A nossa sociedade ela não conhece isso aí. Sim. Então, assim, de modo geral, nós conhecemos, né? Estamos tentando entender um pouco mais, aprofundar. Então, eu acho que você esclarecer as pessoas sobre essa realidade, sem inculcação, sem querer fazer lavagem cerebral, isso é importante à medida que as pessoas te buscam nesse sentido. E é isso que, de algum modo, você vai ver. Não tem muito como fugir. Por exemplo, pensar positivamente ajuda? Ajuda, mas não resolve só. Entendeu? Sim, Porque se tem a pessoa às vezes tem assediador em cima dela, ela tem, poxa, às vezes ela tem que se proteger mesmo, para ela se liberar ela vai ter que trabalhar com as energias. Entende? Agora, lógico, pensar positivo é o primeiro passo, né? Sim. Que às vezes é até onde você consegue atingir, né? Dentro do esclarecimento, que é o que você colocou, né? Foi isso que eu coloquei. Então, você trouxe os dois aspectos muito importantes. Eu vou fazer isso sim, vou retornar para a pessoa e vou trazer o aspecto do desassédio parapsíquico. Por exemplo, fazer o EV. Sim. Não, o EV não é uma coisa assim difícil, né? De você explicar e até da pessoa fazer também não é difícil. Eu acho que é tipo assim, é um remédio geralzão, né? Que serve para um monte de coisa. Vale a pena, né, ensinar os outros, eu acho. Ok, bacana. E aí, em relação à tua tabela, né? Você aqui na página 5, você trouxe aqui 7 itens. Então, as técnicas valiosas, né? Para o desassédio. Eu gostaria que você desse uma pincelada, se pudesse falar um pouquinho de cada um, mas eu gostei especificamente do primeiro, mas se você puder falar dos outros também. Não, eu vou dar uma geral, então. Então, assim, eu coloquei dentro do universo da consciencioterapeuticologia. Agora eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, a consciencioterapia, a OIC, ela é uma instituição especializada em consciencioterapia. Mas eu entendo que todo conscienciólogo, ele é um consciencioterapeuta e o ideal é que ele se torne cada vez mais consciencioterapeuta. Ali é onde tem a clínica, o ambiente, né, especializado e tal. É como se tivesse um centro cirúrgico para o pessoal ir lá. Mas o ideal é que toda a pessoa que vai evoluindo, ela se torne um consciencioterapeuta, né? Terapeuta das consciências com ele convive. Então, de um modo ou de outro, essas técnicas qualquer pessoa pode utilizar. Né? A OIC, vamos dizer assim, é um campo de pesquisa especializado e tal, mas não é um único local. Então, por exemplo, instalação de campo energético paraterapêutico visando acolhimento de consciência e consciência. Eu, quando cheguei aqui, tinha um campo acolhedor paraterapêutico aqui, não foi eu que instalei. A gente ganha de lambuja, já estava, né? Tinha a professora Helena que estava instalando. Você vê, isso é o processo do acolhimento do campo e tal, em algum nível. E é um campo mental somático. Né? Isso é uma coisa séria de se pensar. Na docência você faz isso também, né? Na docência conscienciológica e tudo. A segunda ali, energorretransmissiologia. Isso aqui, não sei se você lembra, Fafá, que o professor Valdo aqui, muitas vezes, ele tomava um banho dos amparadores, esticava a mão, e você sentia e tal. Aí o pessoal até brincava, não está sentindo nada, fala que está sentindo, não está. E assim, mas de fato acontecia isso e era muito interessante. E o que a gente vê, por exemplo, na hora que você está fazendo algum tipo de assistência, um arco voltaico, por exemplo, em alguém, muitas vezes grande parte das vezes em campos que a gente trabalha, os amparadores chegam junto. E você pode entrar conscientemente de retransmitir isso aí. Né? Se você ser o médio, o canal, no caso ali. E não só isso, por exemplo, essa coisa que o Valdo fazia de retransmitir banho energético, aquilo também não é uma coisa de outro mundo. Dá para você fazer. Né?
dentro de um contexto, né, adequado, quando for para fazer E assistência. nesses casos que você falou antes, os teletertulianos também referiam que percebiam, quando o professor Valdo fazia isso na Dava energia. tertúlia, que eles Percebia percebiam a em distância. casa, a distância também, essas Entrou, energias. é o negócio do link, né? É que você falou antes. Ele entrou no link. Isso aí. É bem isso mesmo. Eu também, às vezes, quando via a distância, senti o negócio das energias, né? Via de casa, tertúlia, quando vejo também. Tem isso. Então, assim, ó, a impactoterapeuticologia, né? Então, por exemplo, ó, afastamento das energias gravitantes do holopensene, do assediador, para causar impacto positivo da autoconsciencialidade. Então, o que acontece às vezes, vamos pegar no caso da Consciex, mas eu acho que vale também para a Consim, para a pessoa intrafísica, ela está envolvida num holopensene patológico, perversor. E ela está envolvida naquilo, muitas vezes ela está com monoideísmo com relação a certas ideias, aquela ideia fixa negativa, ela cria o que a gente chama das energias gravitantes, né? Cria os bloqueios corticais lá, das consciências e tudo. Tem até verbete, né? Quem escreve fala muito sobre isso e tudo. Então, essa pensenidade dela, ela faz com que ela fique dentro de uma linha de pensamento muito pequena, restrita e muito negativa. Então, a hora que muitas vezes você vai entrar com as energias em cima da consciência, lá da Consim ou da Consciex, aquilo tira essas energias e as energias positivas suas, de algum modo, acessa algo de bom que a consciência tem, ou alguma predisposição sadia. A hora que ela amplia essa lucidez e ela vê a realidade, ela se dá conta de tudo que ela está envolvida, aquilo dá um choque para ela. E muitas vezes ela se sente até melhor, né? Pelo padrão de energia. Tudo aquilo é um impacto. Só a partir das energias, não é nem verbal o negócio. Então, isso também é outra coisa que acontece. Dentro da paracirurgia, por exemplo, a gente tem até, aqui na Consciologia, tem dinâmicas da paracirurgia e tudo. Lá na OEC, especificamente, acontece muito processo de paracirurgia, porque o que eu acho interessante da coisa da OEC lá é que a gente tem, no campus, por exemplo, nós temos os consultórios, né, que a gente chama lá, que são as salas de atendimento. O consultório, ele é um ambiente super otimizado. Então, assim, ele é super minimalista, tem a cadeira, a cortina, uma bancada e alguns livros e os conscientes terapeutas lá. E pensa bem, é a mesma lógica dos laboratórios do CEEC. As pessoas só entram lá só para fazer atendimento. E já tem mais de uma década fazendo isso. Atendimento, todo dia, atendimento. Então, ali cria um holopensene paraterapêutico e um campo já pré-instalado muito intenso, muito forte. Então, a hora que vai lá uma pessoa lá para trabalhar algum processo dela, vai com as companhias também, muitas vezes um trabalho que é necessário ali no contexto é o processo da paracirurgia. Uhum. Só que, poxa, ali o campo é mega ultra otimizado. O professor Valdo comentava o caso lá do Jerônimo Quandinho, né, que era um amigo dele lá da infância, lá, um senhor que tinha ectoplasmia e fazia paracirurgia ao ar livre durante o sol. Ele tinha um nível de ectoplasmia enorme, intenso, é possível fazer, acontecer, ele viu. E tem outras linhas que fazem esse tipo de coisa. Mas veja bem, a gente não pode tem que avaliar as coisas dentro de um contexto mais amplo, porque cada ação que você faz, ela interfere o holopensene onde você está colocado, a pessoa que está fazendo, vamos dizer assim, o próprio holopensene da pessoa, o nível de cognição, o nível de abertismo da pessoa, as próprias padrão das energias da pessoa, tudo isso interfere. Tem muita gente que estuda essas coisas de energia e acha assim que pode ser um canal cósmico para as energias e passar as energias e atuar. Isso não existe. É somente receber, né? Somente receber e passar a energia totalmente limpa e tal, como se fosse um canal puro e tal. Talvez quando ela for consciência livre, consciência livre, possa acontecer isso, mas pelo que a gente observa, a gente está sempre influenciando de algum modo. Então, assim, se você otimiza todas essas variáveis, a hora que você quer fazer um trabalho de assistência desse mais profundo, é tudo muito mais facilitado e tem maior chance percentual de dar certo. Porque nem tudo dá certo 100% também, né? E aí, posso continuar aqui? Sim. Aí tem esse aqui, que é a pararegeneraciologia.
Porque, veja bem, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, as energias, a gente fala muito das energias em termos de desassédio. Vou exteriorizar as energias para fazer o desassédio, tudo, e é um dos principais usos que a gente faz. Mas as energias, elas também ajudam na autocura da pessoa. Você não cura ninguém, né? A gente tem aquele princípio, tem várias, né? O princípio de que ninguém cura ninguém e tal, a gente usa esse princípio, só existe autocura, e é isso mesmo. Agora, o holossoma, ele é feito de energias, o holossoma, os nossos veículos conscienciais. A hora que você entra com as suas energias no holossoma do outro, você pode ajudar aquele holossoma a ativar o processo parafisiológico de para-regeneração, se a pessoa estiver predisposta. Então, é a heter-ajuda, né? Então, com as suas energias, as energias conscienciais, elas entram no processo da regeneração holossomática. Ela ajuda nisso aí. Max, Entende? eu acho que justamente esse é o ponto mais principal, no sentido de que quando a pessoa tem um conflito, no caso desse exemplo da pessoa que eu estou te comentando, é difícil a pessoa fazer essa viragem rápida de conseguir, para quem ela acabou de ter uma situação de conflito, a fazer a exteriorização fraterna. Acho que isso é um esforço que a pessoa realmente tem que fazer na hora, no momento ali, fazer a blindagem. A coisa não... Não, é um negócio, isso é o negócio do autodesassédio. Então, por exemplo, o autodesassédio é o quê? Não é você ficar em cima do morro lá, né, no Himalaia, desassediado. O autodesassédio é você ficar com um monte de assediador do seu lado, o pessoal jogando energia negativa para você, e aquilo não te influenciar. Sim. Ou você receber aquilo e não transmitir pior, né, do jeito que você recebeu lá. Né? Tem algum nível de permeabilidade, né, dessas energias, de modo que aquilo não te faça mal e que você também não repercuta aquilo negativamente para os outros. Agora tem uma coisa também, uma coisa que eu esqueci de falar para você, Fafá, que também você deve ter pensado, é assim, você também pode assistir essa pessoa à distância, né? Já comecei a fazer, sim. Né? Mesmo sem ela saber, sem nada e tal. Sim. Eu acho que esse é o desafio que o Sr. Valdo fazer muito bem, né? Na hora que ele está conversando, ou antes até, ele já está exteriorizando energia, colhendo, né? Trazendo para a psicosfera. Bacana, Max. Isso aí. E a progesterapeuticologia, que eu vejo assim, o Valdo falava, eu concordo, para você começar a ver essas coisas todas, assim, como é que acontece, tem um processo nosso das parapercepções, que ajuda você a perceber, às vezes você tem uma consciência, sente as energias, isso ajuda. Mas a hora que você sai do corpo e vê o negócio como funciona, muda de patamar. E aí você vê realmente todo o contexto extrafísico, aquilo te dá uma visão, uma cosmovisão dessa realidade que é difícil qualquer outro fenômeno dar no mesmo nível. Difícil. Cristina, você quer fazer? Alô? Aí sim. Parabéns pelo semelhante verbete, realmente bem esclarecedor. A ideia é aprender muito, né, desse tema que é realmente básico para poder melhorar a condição consciencial. Na quinta linha da parafatologia, página 2, você coloca aqui a identificação dos sinais parapsíquicos da simbiose entre a consciência escravizadora e a consciência escravizada. Pode ampliar o tema, a ver esses sinais parapsíquicos? Sim. Cristina, até ali na parte lá da argumentologia, eu até falo um pouco sobre esses sinais ali. Então, olha só, uma das coisas que você pode ver, se você está querendo verificar como é que é isso aí de modo geral, né? É assim, o processo de semi-possessão. Então, por exemplo, às vezes você vai conversar com alguém, aí a Fafá até trouxe um exemplo aí. Às vezes você vai conversar com a pessoa, daqui a pouco a pessoa começa a meio que surtar contigo, sem mais nem menos. E se você observar, parar e observar para a pessoa, né, procurar perceber as energias dela, muitas vezes você vai ver que a pessoa está semi-possessa. Às vezes, a maioria das vezes, né? Então você vê, por que essa pessoa ela dá tanta abertura, né? Como é que pode uma outra consciência extrafísica chegar junto dela e se manifestar através dela ali? O que está acontecendo? Isso aí é a ponta do iceberg. Esse fenômeno que a gente às vezes observa é a ponta do iceberg do que está acontecendo com a pessoa.
Porque a pessoa ela é predisposta àquilo. Agora, o que mais não está acontecendo para a pessoa chegar ao ponto de se manifestar dessa forma? Onde que ela está envolvida? Que tipo de trama, de rede que ela está envolvida? Entende? Isso aí você vai ver. Então, são sinais que te mostram. Né? Às vezes o processo de doença também pode ser, certos tipos de doença que a pessoa tem. Por exemplo, uma coisa que sempre me chamou muita atenção são certas pessoas que a gente quer ajudar. Aí você quer ajudar a pessoa, mas sempre quando ela vai estar em algum contexto que vai ser muito bom para ela em termos de desassédio, acontece alguma coisa, ela não pode ir, ela some, dá algum probleminha na vida dela. Aí você vê, olha, tem alguém que está segurando essa pessoa. Aí você vai ver, às vezes ela está de fato presa numa rede de assédio, muitas vezes. Mas você vê, são sinais que você vê que aparentemente são coisas pequenas e sutis, mas que você vai ver que isso é só tipo assim, é como se fosse um sintoma de uma doença mais grave e maior. Então, essa visão é importante a gente ver, para a gente ver assim, até com quem que a gente está envolvido, né? As pessoas com quais a gente vai estar próximo. Observar esses sinais. Observar. Claro, eu penso no Holopensene, que é assim impressionável. Eu estou escrevendo sobre isso, né? Como a consciência aceita, é receptivo e não seletivo. Então, esse tipo de coisas aí entra para mim o tema da vontade, da consciência, da própria consciência, né? A intencionalidade, qual o nível de intencionalidade, o que está acontecendo dentro desse tipo de relacionamento, que coisas tem detrás, né? Que coisas estão fortificando um tipo de relacionamento patológico. Tudo isso justamente estou fazendo escrita disso. Mas você sabe o que é o bacana disso tudo? O que eu acho mais importante, até fazendo uma propaganda do livro que eu escrevi lá, né, o Prescrições para o Autodesassédio, que eu até no livro, por exemplo, eu falo muito do autodesassédio, do autoassédio. Eu não falo tanto de autodesassédio, de desassédio extrafísico, que assim, é um trabalho de energia e tudo isso, mas o grande negócio mesmo é a gente começar a estudar e ver quais são as vulnerabilidades pensênicas que a gente tem, nós mesmos. Aquele sentimento mais inadequado, aquele sentimento mais negativo, ou aquela pensenidade que de vez em quando vem que não é boa para você, não é boa para o outro. Isso começa por aí, né? Aquilo que te faz se sentir incomodado. Mas o que eu acho bom é que está na nossa mão, não é uma coisa assim que você está nas mãos de alguém, seja com sim, seja com sexo, e você não tem o que fazer. Da própria, né? Da própria. A coisa porque depende de você. Eu penso quanto a isso, eu também estava escrevendo sobre os buracos psicossômicos. Que coisas os trafais, né? E trafares também, que promovem coisas que a gente fica sujeita a isso, né? Como se dá o tema da empatia com o nosológico. E é bastante interessante, né? E isso que você esclareceu, que detrás de toda essa manifestação de aparente heterassédio tem um autoassédio. Sempre a gente tem que lembrar disso, né? Exatamente. Senão a gente fica botando a culpa nos outros, né? Bom, vamos atender bom tirar isso, né? Tem mais uma pergunta? Sim, tem mais depois nós vamos atender um pouquinho os teletertulianos que estão chegando as perguntas, depois a gente volta para vocês também. O desenleamento parapsíquico das tramas escravagistas passadas e presentes. Então, esse desenleamento é você ver, tem a ver com o que eu acabei de falar, né? É você começar a ver a partir dos sinais que você perguntou, você começa a ver os sinais. Se você começar a ir atrás, às vezes, para ajudar alguém dentro de um contexto, e você começar a entrar ali a partir de uma ponta de um probleminha, você pode, aos poucos, começar a desligar e ver toda a trama. Porque os trafares, né, os autoassédios e tal, trafar, quando eles são mais sérios, eles têm raízes. E essas raízes, muitas vezes, têm a ver com outras consciências. Então, assim, dificilmente a pessoa vai ter um mega trafar ou um autoassédio muito forte onde ela está sozinha naquilo ali. Em geral, ela vai estar junto com outras consciências. Então, é importante você ver isso, que aí você começa a ver quem são as companhias suas e tal. E muitas vezes, para limpar de vez um traço, você tem que fazer um desassédio junto dessas consciências aí. E aí a pessoa tem que querer, mas ela pode ter ajuda para aquilo, mas ela tem que querer também. Tem que estar a fim de mexer. E aí você vê, aí você começa a ver que
a importância, por exemplo, de cada um de nós aqui fazermos as nossas reciclagens reais, né? Não só existenciais, de vida, de contexto mais externo, mas fazer reciclagem íntima mesmo, de mudar coisas da sua personalidade mais arraigadas. A hora que você mexe com isso, você está mexendo com um monte de gente, inevitavelmente. Max, na Estrangeirismologia, pergunta de Curitiba. Página 1, segunda e terceira linhas, como funciona na prática a abordagem desassediadora nos casos de poltergeist, cuja raiz causal é mais profunda? Uhum. Então, por exemplo, poltergeist, uma das coisas mais importantes é a pessoa não ter medo. Então, por exemplo, porque poltergeist tem aquele ambiente, né, o holopensene de medo mesmo, né, de pavor e tal. Então, se você quer fazer um desassédio poltergeist, primeiro não pode ser amador, né? Porque é uma coisa mais... o poltergeist, em geral, tem processo de energia gravitante grande, às vezes tem uma pessoa ectoplasta maior envolvida. Devido a isso, as coisas podem acontecer fenômenos físicos, às vezes graves, né? Tem casos de poltergeist que cai objetos, né? Tem casos de poltergeist que causa acidente em pessoas e tudo. Então, a primeira coisa de um fenômeno como esse é entender o que é esse fenômeno, como é que ele é, quais são as variáveis dele e tudo, e não se meter de bobo também, né? Tem que ver assim, só põe em banca quem tem competência, né? Você já tem competência para mexer com um negócio desse, tem que ver. Se nem conhece direito, é melhor primeiro estudar, entender como é que é e tal, e mexer com isso. Aqui na Consciologia tem muita gente, tem gente, né, que conhece, faz desassédio nisso, tem os EPICONs que trabalham com isso também, né? O pessoal do OIC também. Pensinologia, na página 1, quinta linha. De quais maneiras podemos manter em curso a ação libertadora dos grilhões pensênicos alheios em meio a tantas interferências interconscienciais que temos atualmente? Então, eu vejo assim, isso tem a ver com a condição de você querer ajudar os outros. Então, o primeiro passo para você ajudar alguém, que nem eu estava conversando ali com a Fá, é o seguinte: a pessoa tem que estar predisposta. Então, se a pessoa está predisposta a ser ajudada, está mais aberta, as coisas facilitam. Às vezes, se ela não quer, por mais que você queira ajudar, não adianta. Então, todo mundo deve ter aquela pessoa que gosta muito e queria ver bem, queria ajudar tudo quanto é jeito, mas a pessoa está a fim de ficar do jeito dela e ela não muda. Eu acho que todo mundo tem gente que às vezes conhece nesse sentido. Por quê? Ela não quer. Então não adianta. Você pode ser, a postura de amparador é assim, olha, a hora que você quiser, eu estou aí para te ajudar, né? Mas você não vai ficar forçando a barra com aquela pessoa. E agora, sim, em termos de interferências, eu acho que sempre vai haver, né, interferência. Você fala uma coisa, a pessoa fala outra e tudo. Então, uma das coisas que eu acho que impacta muito na hora de você querer ajudar alguém, né, das influências, é o exemplo. Não é muito o que você fala, é muito o que você faz. E muito assim, e às vezes assim, ó, a pessoa conhece uma ideia bacana e ela acha que aquela ideia é muito boa e vai ajudar ela e tal. Só que às vezes ela ainda não mudou o suficiente e ela já quer que o outro mude. Então, assim, às vezes o primeiro passo que mais vai ajudar os outros é a pessoa olhar para ela mesma, começar a mudar a sua manifestação mais séria. E aí, quando as pessoas em volta dela observarem que ela mudou, aquilo vai causar impacto. Mais do que o que ela estiver falando. Às vezes é o que mais ajuda, né? É o que a pessoa faz por si, de fato, e dá resultado real para ela. As reciclagens, as recins, que as pessoas já percebem, já percebem. É sempre você precisar de ficar falando, né? Isso, E defendendo. Isso é extremamente essencial. Pois não. Parabéns. Está com som, não é? Tá. Parabéns por trazer este verbete, continuar a sua pesquisa e quero lhe dizer que o seu livro já chegou pelo menos a Londres, que eu enviei para uma pessoa próxima. Obrigado. Portanto, continuo nesse trabalho que é tão importante para todos. Eu quero voltar um pouco atrás à questão que a Cristina colocou, fazendo aqui a correlação entre a analogia na página 5, em que fala da teia de aranha, e novamente esta questão da identificação dos sinais parapsíquicos da simbiose. E aquilo que eu gostaria que aprofundasse um pouco mais, se possível, é quando nós já entramos naquela sutileza em que parece que aquilo que se pensa
é só nosso, mas na prática não é exatamente assim. Porque aquelas coisas que chamam a atenção, se nós estivermos atentos, conseguimos identificar. Mas eu entendo que existe um nível de sutileza nestas coisas também. Se puder aprofundar um pouco mais, agradeço. Só o primeiro, antes dos sinais, qual foi a palavra que você falou que eu não entendi muito bem? Eu fiz aqui a ponte entre a analogia que está na página 5, quando fala até do exemplo da teia de aranha. Ah, certo? da teia de aranha, ok. E depois a questão desta simbiose, dos sinais parapsíquicos, porque simbiose já implica aqui uma indiferenciação, não é? Não se distingue o que é nosso, o que é do outro. Sim. E entrando aqui mais na sutileza. Tá. Obrigada. Então, começando por essa condição que você colocou da analogia, isso aqui eu estava tentando dar uma visão dessa coisa que a gente falou, da pessoa entender qual é o contexto extrafísico que ela está envolvida. Voltando àquele exemplo que eu falei assim, da pessoa que você quer ajudar e daqui a pouco, por algum motivo, ela se afasta ou acontece um problema na vida dela e ela não consegue se aproximar de você. Às vezes é por causa disso aqui, né? Esses probleminhas na hora que a pessoa... Às vezes a pessoa, quando ela está presa no processo de assédio, a hora que ela está próxima de ser desassediada, os assediadores se aproximam para manter aquela pessoa. Porque o processo de assédio extrafísico, ele é basicamente um processo de vampirização energética interdimensional. É uma fonte de energia, né? Porque a energia é a moeda de troca da extrafisicalidade, até da intrafisicalidade, que o dinheiro é energia. Mas basicamente é um processo de energia. Então os assediadores, eles veem que assim, olha, vou perder minha fonte, ele vai dar um jeito de pegar. E eles conseguem manipular, às vezes, o processo humano de modo que segure a pessoa ali. Se a pessoa é predisposta, né? Se a pessoa, de algum modo, ela dá brecha para aquilo. Entendeu? Então, assim, aqui nesse ponto, eu quis meio que chamar a atenção, mostrar de uma outra maneira para a pessoa ver que ela está presa nas teias ali, né? De algum modo. A hora que ela se movimenta, o assediador percebe. É que nem, por exemplo, falando das coisas da consciência terapia, eu acho que só o fato da pessoa conseguir sentar na cadeira da consciência terapia, eu já acho assim, eu já penso, e o que a gente observa já teve um trabalho enorme de desassédio para a pessoa conseguir chegar lá. Né? Porque pensa, para a pessoa conseguir chegar lá, quantas pessoas chegam lá perante a população, perante um monte de problema que tem. Então, assim, só isso aí você vê, assim, os amparadores já devem ter ralado muito para conseguir, né, fazer com que essas pessoas cheguem ali. Tudo isso é bom a gente ver, né? E não só ali. Ali eu estou pegando como exemplo porque é o exemplo que eu vivencio atualmente. Mas em todos os lugares. Né? A pessoa para ouvir uma tertúlia, por exemplo. Ó, eu já vi coisas engraçadas assim. Ó. Às vezes você está naquela aula, aí vai falar aquele assunto que aquela pessoa tinha que ouvir, aí ela sai para ir no banheiro. Já viu você? Ou o telefone, alguma ou coisa o telefone, tira, né? Mas aí, coincidência, será? Foi. Pode até ser, né? Mas será? Então aí você vê, gente, tem a coisa aí. Aí você vê, alguma coisa tem. O que buzinou ali para a consciência? Para ver? Isso são sinais. Então, para a gente começar a entender esse negócio de desassédio, assédio, e ficar até, para chegar na dispersidade, que muita gente corre atrás aí, que eu acho super importante, a gente tem que começar a dar atenção para isso. Tem que começar a ver essas sutilezas. Que às vezes, se você for ver, elas nem começam pelo parapsiquismo, né? Às vezes é um comportamento que aquilo te chama atenção e dentro do contexto é negativo. Mas aí se você for entrar mais, daqui a pouco você começa a perceber outras coisas que estão mais envolvidas naquela situação. Boa tarde. Boa tarde. Professor Max, obrigado pelo seu trabalho e por este verbete. Eu que agradeço você estar aqui. Eu queria pedir-lhe para fazer a relação entre o binómio autossubjugação heterodominação e o trinómio, na página 3, fazer a relação entre o segundo binómio autossubjugação heterodominação, e depois, mais abaixo, o trinómio autoconfiança, destemor, desassombro cosmoético. Se podia dar alguma técnica, algum exemplo prático para ajudar neste crescendo. Tá, vamos lá. Obrigada. Então vamos lá. O primeiro lá, binômio autossubjugação heterodominação. Esse aqui é um binômio patológico, né? O binômio patológico do heteroassédio. Então,
Ou seja, a pessoa, para ela entrar num processo de assédio, se ela tem algum assédio, existe algum nível de autossubjugação. Então, assim, ninguém consegue subjugar o outro, né, que é o hétero, se aquela pessoa não dá algum nível de abertura para aquilo. O que pode acontecer dentro da vida humana, que nem eu e o André estava conversando aqui no início, existe o processo da coerção física e tal, né? Dentro da vida humana tem mesmo, é a força, a pessoa subjuga o outro pela força, ok, isso pode acontecer, mesmo se você não queira, né? Isso pode acontecer. Mas em termos assim, pensênicos, energéticos, mentais, sempre existe uma autossubjugação, se você se deixou. Você sabe que uma das coisas que eu tenho estudado na questão da desperticidade, por exemplo, que eu acho que as pessoas às vezes veem que é importante, mas não dão talvez o devido valor, que é a condição da autovitimização. E aí quando você fala autovitimização, não é só a autovitimização de que alguém vitimiza você e você se deixa vitimizar. É a autovitimização causada pela própria pessoa. Então, por exemplo, a pessoa, por exemplo, ela não se sai bem em alguma coisa que ela gostaria de aparecer, ou de se sair bem, vamos dizer assim, ou de repente no trabalho ela não se sai bem. Aí ela fica triste por causa daquilo, e aí aqui começa um ciclo de pensanização patológica. Ela começa a pensar mal dela mesma, ela acha que ela não tem valor, ela acha que ela não é inteligente o suficiente, tarará. Isso aí é autovitimização. Então, a hora que ela começa, a partir de um fato, a emendar uma série de pensamentos negativos a respeito de si própria, e aí pensamento não é sozinho, né? Pensamento, energia, emoção. Ela jogando contra ela mesma, aquilo ela está se auto-vitimizando. A hora que ela começa a fazer isso, ela dá abertura para que outras consciências, aí não só consciências extrafísicas, consciências também, né? Porque às vezes tem muita relação humana de subjugação, porque a pessoa permite isso aí, por causa da pensanidade dela. Entende? Então você vê. Então é muito sério a gente olhar para nós mesmos e ver assim, olha, eu não vou me permitir me vitimizar, me auto-vitimizar em nenhum contexto. Por exemplo, qualquer dificuldade que você tiver, pessoal, um erro, vai te mostrar assim, ó, essa é a sua realidade. O que você pode fazer? Ficar se autopunindo ou você tentar melhorar essa condição? Você tem uma quantidade de energia lá limitada para você agir, sua. Você pode colocar ela para piorar a sua situação ou você pode colocar ela para melhorar aquele ponto que você não está muito boa. A maioria das pessoas escolhe se auto-vitimizar. Aí abre a porta para os assediadores. Entende? Aí volta naquilo que eu falei com a Cristina. No fundo, é tudo autoassédio. A base do negócio é o autoassédio. É uma escolha. É uma escolha, no caso, ruim, né? Uma escolha da pessoa se prejudicar. Então, começa por aí, olha. Seguir um princípio pessoal de vida de não se auto-vitimizar. Voltou. Por exemplo, você vai errar, às vezes você vai até ficar, poxa, decepcionado com você em algum ponto, poxa, eu agi de uma maneira que eu não achei boa e tal. Pode acontecer. Mas o que você vai fazer daí para frente, né, você pode modificar. E é isso que é o ponto básico. É você não ficar entrando nessa condição de ir contra você mesmo. E aí, um outro ponto que você colocou, ficou claro essa parte, né? Que é o trinômio, né? O trinômio tá. É o que começa na segunda linha, né? Final da Trinômio, segunda autoconfiança, destemor e desassombro cosmoético. Pareceu-me que era esse o caminho, em relação ao outro. Sim, com certeza ele é o caminho. E agora esse aqui também é muito sério o seguinte, ó, porque é que nem a gente estava comentando assim, ó. Você primeiro faz o autodesassédio, né? Você desassedia você mesmo, você identifica os seus autoassédios e você não cai mais neles, não deixa eles mais frutificarem em você. Primeiro começa com isso. Com isso, você vai poder ser uma melhor assistente. Então, porque se a pessoa é muito autoassediada, na hora que ela vai ajudar o outro, o assediador da outra pessoa vem em cima dela, aí ela fica dois assediadas, entendeu? Aí não adianta, né? Não é bom.
Então, por isso que esse ponto aqui, o trinômio, ele é importante, porque, olha só, na hora que você for desassediar alguém, ajudar alguém, é importante que você tenha autoconfiança. Essa autoconfiança, muitas vezes, ela está baseada no quê? Você sabe que se você está bem intencionado, você acha que você tem a capacidade para fazer aquilo, você vai ter assistência. Então, veja bem, ó, você está bem intencionado, você tem algum nível de know-how ou de entendimento que pode ajudar. Você pode não ser a melhor de todos os assistentes do mundo, mas você sabe. E você tem amparo. Você precisa de o que mais? Você precisa, aí, com isso, você pode ter destemor, entendeu? Desassom. Por quê? Porque o processo de assédio, ele envolve um negócio de medo. Medo, uma das coisas básicas de assédio é o sentimento de medo. O medo vem de irracionalidade. Que nem, por exemplo, extrafisicamente tem consex que aparece com imagens horríveis, não sei o quê, mas veja, é tudo transfiguração do psicossoma, é tudo para assustar boba. Entendeu? Mas se você tem esse pré-requisito, você pode ir. Agora, por isso que assim, ó, o que vai te dar força no hétero-desassédio é o seu autodesassédio. Entendeu? Acho que vale a pena aqui, a gente já volta para... Fazendo um bate-volta, né? Teletertulianos e tertulianos. Talvez para quem não conheça, porque tem muita gente que está acessando a Conscienciologia agora, professor Max. Esse é o livro do professor Max, né? E que é realmente um livro que a gente super recomenda, porque ele é extremamente existencial, ele é muito prático, né? Muito, são técnicas mesmo, são prescrições para o autodesassédio de fato. Como é que as pessoas podem acessar esse livro, professor Max? Além da compra pelo Shopcons, né? Também ele já está disponível na internet? Tá, ele tá, a gente vai fazer a segunda edição, acho que ele está esgotado, não sei se já acabou na livraria do IPC e tudo. Está fazendo a segunda edição, deve sair início do ano. Mas a gente está deixando ele para download no site da OIC. Qual é que é o site da OIC, Max? É OIC, www.oic.org.br. Aí na parte de publicações lá, a pessoa pode fazer um download dele enquanto não tiver o físico. A segunda edição, né, que a gente também gosta de ter o livro na mão, para quem gosta de ter o livro na mão, eu gosto, né? Então, a gente sabe que uma das grandes questões para o autodesassédio é a informação. Então, a informação está aí disponível, né? Isso aí. Só pegar na mão aí com essa disponibilidade de colocar assim para download, isso é bem importante. Professor, patologia, página 2, primeira linha, ainda lá de Curitiba, nessa pergunta. Podemos manter uma geopolítica desassediadora, mesmo com a internet conectando o mundo inteiro numa aldeia global atualmente? Um pouco daquilo que a gente falava antes sobre a Darknet, né? Tem um verbete, né, da geopolítica desassediadora. Isso. O que é isso, para quem não conhece? Esse negócio da geopolítica, assim, vamos dizer assim, vamos supor que seja assim, algumas procedimentos, comportamentos, forma de você se relacionar com as pessoas, em sentido de ambientes físicos, locais, de modo geral. Então, por exemplo, de ordem mais prática, se você quer se manter desassediado, por exemplo, vocês não acham que tem certos locais que não vale a pena você morar? Então, por exemplo, tem certos bairros, certas, talvez, cidades e tal, em que o holopensene é muito negativo. Se o holopensene é muito negativo, ali a tendência de você ter que manter o processo do desassédio ali é mais difícil. É que nem, por exemplo, sem querer fazer divulgação já fazendo, eu vejo várias pessoas que relatam quando mudam aqui para Foz do Iguaçu, por exemplo. E aí alguns deles, outro dia um amigo meu que mudou recentemente do centro de Foz para aqui na região da Cognópolis, ele falou isso, falou, olha, você vai chegando aqui perto do CEEC, onde tem os condomínios, parece que tem uma bolha. Aí você entra na bolha ali, é diferente. Às vezes a pessoa não sabe descrever exatamente o que é, mas ela se sente diferente, parece que tira aquela pressão de cima dela e tal. Isso é o processo do ambiente, do holopensene. O holopensene dessa região aqui, ele é muito positivo. Eu não conheço, por exemplo, nenhum lugar mais positivo que aqui. Eu moro aqui, obviamente, né? De algum modo eu estou defendendo o meu peixe. Mas eu não conheço mesmo. Por exemplo, às vezes a gente viaja, né? Até para locais lindos, bacana e tudo, mas, poxa, você sente que é mais agradável. Por quê?
É o processo das energias. E neste verbete também essa questão da política da geopolítica desassediadora é a concentração de tenepsistas, né? É que verdade. tem aqui uma grande concentração e que isso, de alguma forma, além de todo o objetivo do trabalho aqui, né, da Cognópolis, enfim. Então, Esse é um exemplo. As cognópolis, de modo geral, são um exemplo, né? esse exemplo. Você concentra as pessoas fazem TENEPS, aquilo faz um holopensene de assistência, não é isso? E aquilo tudo fica positivo. Isso é um exemplo. Agora, quer ver um outro exemplo? Uma geopolítica desassediadora. Onde você trabalha, você tem que avaliar, né? Por exemplo, até mesmo com que tipo de veículo você anda, por aí vai. Tudo isso faz parte de você, tudo isso interfere no teu processo do autodesassédio, você levar isso em consideração. Não é só o processo de trabalho com as energias. Começa por aí, mas a coisa é mais abrangente. Alô? Foi? Agora? Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o verbete, né, que em prol dessa alforria desassediadora de todos nós aqui. E aí eu estava fazendo aqui na página 3 uma analogia com os antagonismos, em especial esse primeiro que você colocou, da mente escravizada, mente dona de destino. E aí eu estava pensando nessa relação, né, porque camadas de expansão de um conhecimento, de uma compreensão dos autoassédios e dos heteroassédios, né? É um ciclo, né? E aí eu estava pensando nessa relação da mente escravizada com a mente dona de destino, até no sentido de, por exemplo, a síndrome de Estocolmo, um processo do qual anteriormente você pode ter posicionamentos, uma ideia, uma convicção de algo e se acostuma, banaliza e aí vira esse processo da mente escravizada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Você estava falando uma coisa que eu pensei, é que assim, a gente acha que seria bom, né, que as pessoas ficassem desassediadas e tudo, e a gente trabalha, a Conscienciologia trabalha para isso, na verdade, né? Talvez um dos objetivos da Conscienciologia é ajudar as pessoas a ficarem desassediadas. Talvez não, acho que é, né, um dos objetivos, né? A enciclopédia da Conscienciologia, para mim, é um manual de despertologia, né? Manual não, uma enciclopédia da despertologia, né? Que é justamente para ajudar as pessoas a chegarem nisso aí, do desassédio. Mas veja só, pega o nosso planeta. Será que com crença religiosa a pessoa consegue, de fato, chegar num nível de dispersidade? Porque, por exemplo, a crença, ela não tem uma mente, a mente da pessoa que tem algum tipo de crença religiosa maior, ela não é uma mente livre, é uma mente escravizada em algum nível, né? Escravizada pelos dogmas que ela segue. Aquilo, de algum modo, prende ela. E veja só, a grande maioria dessas religiões todas, ela tem um monte de guia cego ali, extrafisicamente envolvendo o negócio, intrafisicamente, né, obviamente, e muito mais extrafisicamente, guia cego, assediadores. Então você vê, dependendo da ideologia, aí eu não vou só em religião, né, porque dependendo da ideologia que a pessoa segue acriticamente, ela é escravizada mentalmente. Se ela é escravizada, algum nível de subjugação ela tem. Se tem subjugação, tem assédio. Então, a grande coisa mesmo é a pessoa ela ser o free thinker, né? Livre pensador, pensar por si mesmo, independente de influências e tal. Ela pode ter os princípios que ela até divide com outras pessoas, né? Mas é importante que ela tenha o pensamento livre, o livre pensamento. Quem gosta dessa ideia é o Losch, né? Mas assim, ele está em cima do lance, porque a Conscienciologia visa formar livre pensadores, pessoas que pensem por si mesmos, com autocrítica, e a gente não precisa de concordar com tudo que o outro pensa, né? Como nós somos pesquisadores, às vezes eu vou ter uma ideia, você vai ter outra, e ótimo, que bom, então me explica aí por que você pensa diferente de mim. Né? O que eu posso aprender contigo porque você pensa diferente, e vice-versa. Entende? Então eu vejo por aí. É mais ou menos isso que você... Foi? É interessante isso, né? Porque até inclusive quando você estava falando do processo dogmático, eu pensei por uma via que aparentemente pode ser que não tenha uma relação, mas em relação à competitividade. Fala, mas, e aí, me diga, o que você pensa na relação da admiração e discordância, né? A competitividade acaba sendo ainda mais escravizante, né? Porque você está hierarquizando, você está subjugando crescendo o seu ponto de vista, e a questão é construir junto também, né? Exatamente. Outro dia, por exemplo, tem o Zaslavsky, né? O Zaslavsky é o cara da holofilosofia e tal, eu também gosto da holofilosofia.
Outro dia ele tinha um pensamento sobre a questão de metodologia, parametodologia, eu estava com outro pensamento. Falei, vamos trocar uma ideia aqui. Aí sentamos, começamos a trocar ideia. Eu comecei a pensar coisa diferente e ele disse também, mas pensei coisa diferente. Nós dois ampliamos a nossa visão do que a gente estava entendendo sobre o tema a hora que a gente sentou e foi conversar. Só que o que eu notei da postura dele, que também foi a minha, eu não fui ali para falar assim, não, olha, a minha ideia é correta, é melhor que a sua e, poxa, eu que sei. Não. Vamos ver o que esse cara tem. Ele deve estar pensando alguma coisa que eu não pensei. E eu estou doido para saber qual a ideia que ele tem. Né? Assim, vou aprender um negócio diferente que eu não sei. Eu não vou me sentir inferior porque ele sabe uma coisa que é muito pelo contrário. Eu acho ótimo que eu estou podendo aprender com ele. Aí não tem competitividade nisso, né? Tem colaboração. A hora que a gente começa a ver as coisas dessa forma, é muito melhor para todo mundo. Nesse sentido, a descrenciologia, né, o princípio da descrença é altamente desassediador, autodesassediador, que é essa questão de não se acreditar em nada, né, a gente realmente questionar, refletir, ponderar, né. E essa questão do diálogo, eu lembro de uma determinada linha de estudo que fala que no diálogo verdadeiro entre A e B, não é que A depois fica com um pedaço de B e B fica com um pedaço de A, mas A e B chegam num C, que é uma coisa diferente, né? Que é algo novo, né? Quando realmente há um diálogo. Eu queria só aproveitar essa questão da mente dona do destino. Isso aqui ficou me assim, martelando lá uma dúvida. Eu queria ver, Max, fazer um contraponto entre a mente dona do destino e a mente livre, que ali seria mais ou menos um antônimo direto, né? O antagonismo direto. Porque eu fiquei aqui pensando, poxa, mas será que um teleguiado, ele é dono do destino ou ele tem um para-dever ali e meio que a coisa ela é conveniente ele seguir aquele fluxo? Eu sei que parece a mesma coisa, mas tem ali uma sutileza do tipo, até do Serenão, que ele não vira CL, porque ele é dono do destino, mas ele fica aqui mais um pouco porque ele vê que o Max está lá, ele precisa apoiar o Max. Com certeza. Né? Então, quer dizer... É verdade. Não é... Quem dera, né, tivesse Serenão pensando em mim, eu ia ficar até satisfeito. Não, com certeza. Não, mas o que você acha disso? André, eu acho que, por exemplo, o negócio do teleguiamento, né, pegando essa linha aí, para o pessoal que às vezes está ouvindo, é o seguinte, tem lá, não tem a escala evolutiva, né? Parece que o teleguiamento, pelo que o professor Valdo coloca, você tem o desperto, a semiconsciência, o teleguiado, o culto crítico e depois o evoluciólogo, é o pré-evoluciólogo. Eu vejo assim, o conscienciólogo, o pessoal que está estudando, nós que estamos aí, nós somos em algum nível teleguiado, em alguns momentos e tal, né, das coisas que a gente faz. E às vezes a gente tem mais ou menos consciência disso. Esse nível aí já é um nível top, onde a pessoa está totalmente consciente o tempo todo. Mas o que eu entendo? É bem provável, né, eu entro no nível de probabilidade, que não é a minha realidade, mas pelo que eu via com o professor Valdo, parece que essas pessoas nesse nível, elas têm a liberdade para fazer o que elas bem entenderem, mas na prática elas escolhem seguir o max mecanismo porque aquilo é o mais inteligente para elas. Mas isso de modo genérico, mas sempre vai haver, que eu acho, aquelas pequenas coisas que a pessoa vai tomar decisões próprias, entendeu? Então, por exemplo, você está convivendo com um grupo, vai ter algumas coisas que é da sua preferência ali no seu contexto que você vai colocar e vai decidir. Agora, por exemplo, quer ver? A questão do ciclo da atividade. Então, o que é o ciclo da atividade? A pessoa, ela não morre mais por, vamos dizer assim, uma morte que ela, sem tão planejamento, ela vai dessomar à medida que for necessário devido às atividades que ela executa nessa dimensão e na outra dimensão. Se você for pensar nesse ciclo, que é o ciclo mais evoluído que tem, ele é um ciclo meio de teleguiamento, né? Não é? Então, por exemplo, ou seja, você vai dessomar. Não é só porque você ficou velho, por algum motivo. Não, é porque assim, olha, agora a tua presença é mais importante na extrafisicalidade do que aqui. Entende? Então, veja só. Os amparadores estão te mostrando essa situação toda. Vamos supor que você tenha lucidez para ver tudo isso e tal. Você fala, não, agora não. Não quero morrer agora, não. Vou segurar. Às vezes você, dentro da visão que você vai ter, que nem o professor Valdo falava lá, às vezes tem coisa que ele está vendo que ninguém mais está vendo. Por exemplo, hoje de manhã eu estava lendo um fenômeno que ele considera super avançado, que é a trirrecepciologia, que é aquele fenômeno assim, que ele considera um dos mais avançados que tem que acontecer com ele. Ele estava aqui, numa tertúlia, ele percebeu o amparador dele,
né, o enumerador junto com ele. Aí vinha um outro amparador dar uma ideia para ele falar. O enumerador não via. Aí daqui a pouco vinha um terceiro, na verdade, né, amparador, dava uma segunda ideia para ele. Nem o enumerador, nem o outro amparador via. Aí depois vinha um outro amparador, dava uma ideia para ele. Nenhum dos três anteriores via o que estava acontecendo. Então você vê, e ele via tudo. Por quê? Porque dentro do contexto do trabalho, no momento do trabalho, ele era a peça central, né, dentro do contexto da mini peça. Então ali a decisão está na mão dele, as coisas. Então tem esse jogo, né? Mas eu acho que de modo geral, o ideal é a hora que você consegue perceber o fluxo cósmico e tal, se você entrar ali, tá tudo, né? A tendência é que os resultados sejam melhores, né? Eu acho que é por aí, né? Falando. Já está? Pronto. Muito esclarecedor, seu verbete, Max. E eu gostaria na parafatologia, na sexta linha de cima para baixo, que você ampliasse essa questão da identificação do chakra predominante da interseção possessiva da consciência. Ok. Então, o que acontece? A gente estava até falando aqui antes de um negócio mais grave lá, que é a simbiose e tudo, né? Mas, veja só, às vezes vão ter certos contextos que vão ter um chakra que você vai perceber ali. Isso para a gente, por exemplo, dentro do processo de você fazer um heterodesassédio, é importante você ver isso. Então, às vezes, acontece da pessoa ela ter uma predisposição mais negativa emocional muito forte, e aí, às vezes, o negócio ali é cardiochacral. Então, você vai ver que existe bloqueio no cardiochakra da pessoa. Aí, que se você faz um acoplamento com a pessoa, você sente o chakra todo descompensado. Né? E aí, quando você vai ver, é por ali que as energias da consciência está sugando as energias e está dominando mesmo o processo. Pode ser por aí. Às vezes, não. Às vezes, a pessoa é muito parapsíquica, e é aquela pessoa que qualquer coisa ela entra em semi-possessão. Então a pessoa é muito aberta sem controle. Então qualquer coisa ela entra em possessão. Então, isso varia, por exemplo, tem muito caso de assédios por ordem sexual, sexo chakra. Entendeu? Então você vê, tudo isso, a natureza da conexão da consciência com a consciência, ela se reflete no holossoma e especialmente no energossoma. E você pode fazer essa leitura. Isso, por exemplo, às vezes você vai saber qual é o problema da pessoa antes dela falar qualquer coisa, só pela leitura dos chakras dela. E a pessoa, como é que ela poderia, já identificando, assim, o que ela pode sentir, assim, para poder ela perceber? Não tem aquela técnica da ativação dos chakras e tal? Por exemplo, uma técnica que eu acho importante, a pessoa ela começa a trabalhar com cada um dos seus chakras principais, exteriorizando, absorvendo. Às vezes vai chegar um chakra que ela vai ter mais dificuldade. Por quê? Por que chegou aqui no umbilical chakra o negócio? Aí depois você vai ver, por exemplo, no projeciologia, você vai ver que tem a teoria das relações interchacrais, vai ver que ele explica lá, por exemplo, o que cada chakra tem a ver com qual tipo de funcionamento, qual que é a função de cada chakra. Que nem eu falei, cardiochakra mais ligado a essas emoções, laringochakra ligado à questão da comunicação. E aí, por que na hora que você mexe com energia vai ter problema? Aí quando você vai ver, a pessoa tem problema também naquela área. Entendeu? Então, assim, é um caminho para você fazer o diagnóstico. E não só um caminho para o diagnóstico, também é um caminho de onde você tem que trabalhar, né? De mexer mais com aquele chakra. Tipo assim, o holossoma são coisas aparentemente separadas, mas na verdade é como se fosse uma coisa só, né? Por exemplo, o que acontece na dimensão física interfere no energossoma, interfere no psicossoma, no mentalsoma. As ideias interferem nas emoções, que interferem nas energias, que podem interferir até no soma, por aí vai. Então está tudo conectado. O holossoma não é, né? São estanques, né? A pulsação de chakra a chakra, isso aí poderia, né, ajudar a pessoa a identificar qual é o chakra que ela está, né, bloqueado, né? Se de repente você está vendo lá, você tem dificuldade mais em um específico, né?
Você vai identificar. Aí você vai ver assim, ó, por exemplo, você vai mexer com o teu chakra lá, por exemplo, cardiochakra. Por que o cardiochakra está complicado? Aí você pode entrar numa autopesquisa. Uma coisa que às vezes acontece, que eu vejo, a pessoa vê lá o problema no cardiochakra, aí ela aplica uma técnica, às vezes em casa e tal, de começar a esterilizar pelo cardiochakra. Aí daqui a pouco a pessoa começa a sentir algumas emoções que ela não sentia antes. Às vezes até entra em catarse emocional, já vi casos, da pessoa chorar, começar a chorar por causa disso. Entendeu? Mas por quê? Está mostrando, tem coisa ali para ela trabalhar. E o chakra, ele mostra como é que está o estado da pessoa. Tem uma dinâmica que é do Alexander, no domingo. Energossomática. Trocar de microfone. Então, a dinâmica do Alexander é muito em cima disso aí. Ele trabalha com a ativação dos chakras, faz a leitura do chakra, justamente para a pessoa ir treinando esse negócio. É bem interessante. Max, boa tarde, muito obrigado pelo verbete. E é uma coincidência ou não, mas praticamente toda vez que a gente está aqui, a gente encontra um verbete seu aqui. Engraçado. Muito bom, eu sempre aprendendo muito. Inclusive foi o nosso primeiro verbete que a gente assistiu aqui no Tertuliário, que era a mudança do bloco pensênico, se eu não me engano. Não, e esse tema tem a ver com as suas coisas, esse especificamente. Sim, né? Com certeza. Ele trabalha com direitos humanos e tal, né? Tem muito a ver, tem a ver com a minha pesquisa também. É bem legal. Só complementando a questão dos chakras, um trabalho que a gente faz é, nessa pulsação, a ativação chakral, é interessante também observar o que vem à cabeça quando você vai trabalhando cada um dos chakras. Então, por exemplo, eu tenho um chakra que eu estou trabalhando, está limpo, aí chegou no chakra, eu lembrei de uma pessoa. Depois eu comecei a trabalhar do chakra, eu lembrei de outra pessoa. Então a gente começa a perceber quando que estão os pseudópodes, pode ser os plugs que estão acontecendo. Então isso ajuda bastante nesse processo de desbloqueio chakral. Agora eu queria propor uma reflexão, na verdade, que eu estava pensando naquele filme 12 anos de escravidão, né, o filme, livro, né? E o Solomon Northup, né? Ele era uma pessoa letrada, né? Ele era livre, né? Um negro naquela época nos Estados Unidos não era comum ser um negro livre, né? Não escravo. E ele foi escravizado, entre aspas, por engano, e ele só conseguiu voltar depois de 12 anos, né? Só que foi crucial a ajuda daquele outro personagem que fez não lembro o nome dele, quem fez o papel foi o Brad Pitt, né? Ele foi na fazenda e o Solomon passou a história para ele, e foi com isso que ele conseguiu fazer tudo. Então foi necessária uma intervenção externa, por mais que o Solomon ele fosse uma pessoa que soubesse da condição dele, ele estava tentando sair daquela condição, mas sem a ajuda daquela pessoa, essa saída ela não seria foi essencial, se eu quero dizer. Então eu estou pensando assim, qual que é o limiar e o limite dessa intervenção externa nesse desassédio escravizante, porque a gente pega, por um lado, o autoassédio, o heteroassédio, ele tem a raiz no autoassédio, né? Mas, o heteroamparo também tem raiz no autoamparo, na capacidade que a pessoa tem de receber o amparo. Só que tem algumas condições que são essenciais realmente que tem essa intervenção externa. Então, como é que eu vejo de você, né, nesse seu trabalho, com todos os anos de experiência, como é que você vê essa questão desse limiar, né, e o limite da intervenção externa? Tem um processo de resgate extrafísico, né? Então, às vezes, o resgate extrafísico tem a ver o rapport que você tem com aquela pessoa, né? É você que às vezes vai ter que estar lá. Às vezes, se a gente não tem gabarito, os amparadores te levam para fazer isso de modo meio que semiconsciente e tudo. Mas o fato de você estar lá, suas energias, tudo isso é importante para o contexto, por causa daquela consciência que você tem um rapport, né? Então, você vê, eu acho que isso acontece. O caso desse filme aí do Solomon, que eu vi também, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que dá para a gente fazer uma analogia. Ele era livre e tal, mas ele foi meio displicente, né? Ele era livre, mas ele era livre num país escravagista, onde havia sequestro, né, de gente escrava, que ele sabia, provavelmente pelo esclarecimento que ele tinha, de prender as pessoas. Então você vê, não basta, né, você ser livre, tal, você tem que ficar atento e manter as suas autodefesas. Então você vê, ele, de algum modo, ele
ele foi muito confiante naqueles caras, né, que convidaram ele, né? Para quem não Foi ingênuo até, né? ele tocava, né, violino, né? E aí alguns caras convidaram ele para tocar violino em um determinado local que já não era tão liberal assim em termos de escravagismo. O pessoal simplesmente pegou ele novamente e escravizou de novo. Então, assim, de algum modo ele deu alguma bobeira, né, naquela história. E aí essa história dele ser ajudado, eu acho que mostra assim, nós, por exemplo, eu até estava comentando a coisa do ciclo da atividade. Eu me lembro claramente aqui, uns 2 ou 3 anos, o professor Valdez Somar, ele falou para a gente o seguinte, que tinha umas consciências lá que tinham feito curso intermissivo, na mesma época que a maioria aqui e tal, só que o pessoal não tinha ressomado, entendeu? Aí o que aconteceu? Eles estavam esperando o Valdo dessomar, ou o Zéfiro, né? O Zéfiro dessomar para atender eles, para eles poderem ressomar. Você vê esse negócio do ciclo da atividade. Você vê, aí por quê? Por quê? É o único cara que tem para fazer isso é o Zéfiro? Quem mais pode ser? Por que o Zéfiro? Entendeu? Se o Valdo estivesse no nível de evoluciólogo, vamos supor, ele não era o único, tem outros, mas por que ele? Por quê? É o rapport, né? Por exemplo, quem foi que tirou esses caras lá da baratrosfera, provavelmente? Quem foi, né, que recebeu? Então, existe isso aí, essa coisa da sua relação, do seu trabalho, que é teu. Essa é uma coisa que às vezes não vai dar. Às vezes tem coisa que você vai ter que fazer que eu não posso. Eu posso até te ajudar, mas você vai ter que estar. Outras coisas não, mas às vezes vão ter coisas assim. Então eu vejo que por isso que é importante também a gente se habilitar, se qualificar para fazer certos trabalhos, porque tem um grupo que é nosso. Na verdade, quando o professor Valdo começou a falar da pré-intermissiologia, né, não sei se a pré-intermissiologia é isso, né? É você se preparar agora para na hora que a gente dessomar, a gente atender e buscar esse povo aí nosso, que às vezes muitos não está escravizado na baratrosfera. Escravizado. Entende? E às vezes tem isso. Não sei se era por aí. Não, acho que tem bastante a ver, né? Mas eu fico realmente pensando, assim, tem até um verbete da Malo que eu lembro, que é o limite do assistido, e tem o limite do assistente também, né? Então, qual que é exatamente, assim, eu saber até onde vai a minha responsabilidade, né, como assistente, inclusive numa ocasião de fazer uma intervenção externa, vendo a pessoa numa condição de abuso, por exemplo, isso aí para o Brasil, tá, pessoal, você vai fazer X. Você vai lá em tal lugar, no cartório, e vai falar isso. Eu mandava uma carta com a pessoa, com tudo. A pessoa não entende, não é da língua, não é da cultura, não está acostumada com isso. A pessoa vem de um país altamente informal, por exemplo, país da África tal, e não entende o que é um cartório, o que é a necessidade de um registro, vamos supor. E aí, mas a pessoa não conseguia fazer. Aí ela achava um outro problema, achava um outro empecilho, e tinha pontos que, assim, não dava para ajudar. Né? Então, qual que é esse limite? Então, você tem que ser retirado. Então, mas você colocou um limite, você não acha? Por exemplo, a sua saúde é um limite. Se o negócio está começando a pegar na sua saúde, tá, você passou do limite. E o negócio já está fazendo mal para você. Não dá. Dá para você ir até um certo ponto. Entende? Por exemplo, um outro limite é o nível de corrupção da pessoa. Por exemplo, às vezes ela está envolvida em um monte de coisa corrupta e aquilo não dá para você entrar muito. Porque senão você vai virar comparsa dela. Entende? Agora, por exemplo, tem coisas que você pode fazer. Um exemplo aí que até o professor Valdo dá. O cara está lá numa briga judicial e o cara lá brigando, um querendo matar o outro por causa de R$400. Um querendo matar o outro, aí o professor Valdo não. Falou isso para um juiz amigo nosso aí. Pega os R$400 e dá pro cara, acabou. Entendeu? A justiça não fala para fazer isso, né? Mas veja bem, às vezes é o limite que você pode fazer. Dar os R$400 pro cara para poder resolver o desassédio. R$400. Agora, se fosse 400 mil, talvez não desse, né? Não, 400, talvez tenha, entendeu? Então, assim, é outro limite também, né? Entendeu? Dentro das brigas. Então, eu acho que essas coisas você tem que ver realmente. E é importante você definir até onde que você dá conta, né? Você ter clareza, até aqui eu aguento, mais do que isso aqui não é para mim. Entendeu? Então, por exemplo, tem certas coisas que... Tem certas áreas que você vai nadar bem e vai ir bem. Tem outras áreas que você às vezes não vai tão bem. E às vezes vai de acordo com as suas dificuldades. Então, por exemplo, às vezes o cara é muito bom para fazer assistência, ir lá, cuidar da pessoa e tal, mas na hora que pede para ele dar dinheiro, o cara treme nas bases, não quer dar o dinheiro de jeito nenhum.
É a dificuldade do cara, né? É o limite do cara. É o limite dele. Você entendeu? Mas é importante saber se o limite vai até onde você consegue, de fato, dar conta mantendo o teu nível de equilíbrio, né? Até onde você pode ir. Acho que esse é um princípio importante. E não tem mal nenhum em falar nisso. De repente seu colega vai mais longe, mas ele é ele, cara. É o que você pode, né? O que é melhor? De repente você pegar e se ficar mal de saúde e tal, aí você não presta mais atenção para ninguém. Né? Porque você ficou mal. Muito obrigado, Max. Muito obrigado. Max, uma pergunta da França. Na ortopensatologia, na página 1, você poderia falar sobre a ortopensata com o título Escravo Mor? Eu vou ler ela então. Tá. Quem escraviza é o escravo mor, ou seja, a primeira consciência a ficar escravizada, segundo os indescartáveis princípios da interprisão grupocármica. Isso. Então, a gente estava citando até o caso no início aqui, o André estávamos conversando, sobre, por exemplo, o paradoxo da consciência escrava desperta. Paradoxo, né? Então, você vê, vamos supor que já existiu alguém assim, né? Essa personalidade, por exemplo, a hora que ela dessoma, ela vai direto para interlúdio, comunex evoluído e tal. O cara que estava escravizando ela vai direto para a baratrosfera, ficar preso com todo mundo ali, com os assediadores todos. Então você vê, ele é o escravo mor, né? E na verdade, se ele já estava fazendo isso, provavelmente ele já estava sendo marionete extrafisicamente das consciências. Então, é maior prejuízo isso aí. Ainda essa mesma técnica tertuliana da França, na parafatologia, você descreve várias técnicas energéticas. Qual, além do EV, é também indicada para iniciantes nos exercícios energéticos e como estimular o hábito de realizar essas práticas energéticas? O EV é aquela história que a gente sempre fala, que o EV é o princípio do negócio, mas você dominar o EV também demanda um esforço, né? Às vezes você vai ter que ficar eu vejo assim, 2 anos trabalhando todo dia com o EV, a pessoa consegue dominar o EV, mas são 2 anos. Às vezes ela vai passar um tempão sem sentir muito o estado vibracional até ela de fato conseguir dominar. Então, exige um esforço pessoal. Agora, as outras técnicas que eu acho super importante. Está falhando o microfone. Já está trocando, pessoal. Pronto. Oi. Uma coisa que eu acho super importante assim, é o seguinte, a pessoa energizar o seu quarto. Então, por exemplo, ela dorme lá num quarto, às vezes de casal. Primeira coisa, não deixar ter bagulho energético lá dentro. Né? Por exemplo, arma dentro de quarto, ou foto de um monte de gente dentro de quarto. O ideal dentro do quarto é ter foto sua e da sua esposa, ou do seu marido, ou com quem você dorme junto lá. Outra coisa que eu não acho, às vezes, bom ter em quarto é TV, por exemplo. Eu não tenho TV no quarto. Eu também não tenho, nunca tive. Tinha quando eu era mais jovem, mas depois, há muito mais de década eu não tenho, porque não é uma boa ideia. Porque a TV é aquilo que a gente estava comentando, né? A TV é uma porta de entrada para uma série de holopensênios. Aí você, de algum modo, aquilo fica ali no teu quarto, você está entrando. Então, como exercício energético, eu vejo assim, criar o hábito de esterilizar as energias no seu quarto antes de dormir, para fazer o seu quarto ficar blindado. Então, para você ter uma noite de sono boa, sem assédio, sem nada, talvez seja assim uma segunda técnica muito recomendada de ordem prática para a pessoa usar aí todo dia. Técnicas de desassim, né, professor? Max, também importante, né? É verdade. A pessoa fazer desassimilação. E aí são várias as técnicas. Inclusive o lazer saudável, enfim, exercício físico, atividade física, essas coisas que ajudam a fazer desassimilação também. Marilux, lá, a gente sempre fala o nome dela porque ela é a mega assídua teletertuliana e também a nossa parceira na Enciclosapiens, de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. O herpetógrafo Maximiliano, Pensenologia, página 1, segunda linha. Poderia comentar a respeito do holopensene pessoal do anti-escravagismo em qualquer dimensão consciencial e fazer uma correlação com a última frase da parafatologia, página 2, a mudança para melhor do rumo evolutivo das consciências predispostas envolvidas. Ela gosta de fazer sempre esses contrapor. Como tem interesse na área de direitos humanos, de direitos conscienciais e tal, e quando você entra nisso, um tempo que você vai estudar o negócio do escravagismo, né? Então eu vejo assim que
Esse tema é você tentar entender que a manifestação, por exemplo, da pessoa que trabalha dentro dessa área de direitos humanos, direitos conscienciais, ela tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente, ela vai estar atuando dentro dessa linha. Então, por exemplo, o que é o resgate extrafísico na baratrosfera, né? O resgate extrafísico de consciência ou de consciex é um processo de descravização. Então você está tirando a escravização. O que é, por exemplo, a TARES, né? A TARES que a gente faz aqui, e a TAI, e esse esclarecimento geral. Ele é um processo de você libertar a pessoa, por exemplo, de amarras ideológicas, por exemplo. Tudo isso. Então, assim, essa coisa da escravização humana, ela é a ponta bem grosseira, patológica, superpatológica, dimensão intrafísica. Mas esse processo da escravização consciencial, ele é muito mais amplo. As pessoas, como a gente falou, da mente escravizada, né? Então, eu vejo que esse ponto que eu acho que é o ponto que eu queria trazer para a discussão, para a gente refletir, né, sobre isso. E aí, na verdade, essa mudança do rumo entre as consciências predispostas é isso. A hora que você faz essa intervenção, né, e você consegue fazer a intervenção ali, a pessoa tem algum nível de predisposição, ela pode realmente sair daquilo. É lógico que, por exemplo, se ela está numa interprisão, às vezes ela também vai ter que voltar lá e ajudar. Agora, por que a gente está ajudando elas também, né? Porque a gente também está no processo de interprisão. A gente mexe com isso, por quê? Porque você está tentando limpar as coisas que você deixou. Porque o processo de escravagismo, ele existe no mundo desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, quem falar que não tem relação com o escravagismo está muito enganado. Está se enganando. Não sabe que... Não sabe da realidade. Que tem. Não sabe. Talvez uns tenham mais que outros e tal, né? Mas, assim, inevitavelmente a gente tem relação com isso tudo aí. Então, é um trabalho nosso de grupo grandão, do planeta, planetário, eu vejo por aí, nessa linha. Pergunta de Caldas Novas, Goiás. Na parafatologia, página 2, 17ª linha. Poderia comentar sobre os pedágios parapsíquicos? Aham. Eu achei importante colocar esse tema assim. Como a gente está falando de desassédio, a hora que você vai meter a mão em cumbuca, né, literalmente falando, ou meter a mão em vespeiro, você pode tomar umas picadas. Então, assim, às vezes você tem que pagar uns pedágios. E às vezes, tanto você que quer ajudar, quanto a pessoa que está sendo ajudada, às vezes faz parte de pagar uns pedágios. Então, assim, é uma coisa bem assim simples que eu vejo, mas que acontece com alguma frequência, que eu observo, gente, amiga nossa, aqui, a pessoa vai estar mexendo com um processo de assédio maior, aí vai lá e tem uma batidinha de carro. Às vezes batidas graves, mas bate o carro não sei aonde, ou tropeça não sei aonde, acontece um negocinho assim. Às vezes a pessoa não amarra as pontas, mas muitas vezes você vai ver é o processo do assédio. Ela entrou no assédio, aquilo lá deu, ela de repente não segurou tão bem, ou às vezes teve que pagar o pedágio. Às vezes você tem que dar um pouquinho de sangue ali para poder, né, o pessoal te liberar. Então acontece isso. Mas é importante você ver isso sem medo, sem, né, com destemor, porque assim, se a tua intenção está positiva, você está com discernimento, e vai estar com assistência. Então, às vezes você tem que pagar um pedágio, vamos pagar o pedágio. Dependendo do que for o caso, né, vamos pagar, sem problema. Esses são os pedágios, né, parapsíquicos. Enumerologia, página 3, ela pede que você, pede que você possa expandir um pouquinho, falar um pouquinho sobre cada um dos itens da enumerologia, página 3. Tá. Esse item eu achei interessante de colocar para a pessoa ver assim, o que pode escravizar uma pessoa em termos de heteroassédio interconsciencial. É que nem a gente comentou no início o processo do autoassédio. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem certos tipos de sensações que ela não quer abrir mão. Ela gosta daquilo, ela não quer abrir mão. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está super acima do peso, mas ela não quer abrir mão de certos prazeres, né? Da comida, por exemplo. Então, às vezes, tem assédio nisso aí. Pode acontecer. Então, você vê, é uma sensação que ela não consegue abrir mão, que está fazendo mal para ela, em excesso e tal. Não que você não tenha que ter prazer com a comida, porque a comida é uma fonte de prazer, está tudo certo. Mas o excesso, às vezes, deturpa a condição pessoal. Isso é uma sensação, outras são certas emoções. Quer ver uma emoção que às vezes a pessoa ela gosta muito do problema de
de adrenalina, de sentir aquela emoção da excitação adrenérgica, de esportes radicais. Às vezes a pessoa não consegue abrir mão daquilo. E ela está sempre envolvida naquilo. Às vezes ela larga o esporte, mas continua dirigindo o carro a 120 por hora, tocando ficha e tudo. Então você vê, são certos padrões ali. Então, na hora que ela entra nesse padrão, ela se predispõe a acidentes, se predispõe, por exemplo, ao assédio. Às vezes, se ela tem um processo de energia mais evidente, né, alguma coisa de ectoplasmia, por exemplo, ela fica mais suscetível, né? Os outros itens também são mais ou menos nessa linha. Por exemplo, o mau hábito que a pessoa tem, certas coisas que ela não quer abrir mão. Aquilo que eu falei do holopensene, né, por exemplo, tem certos locais que são negativos por si só, locais que é bom evitar. E se você gosta muito daquilo ali, certos inferninhos, né, que o pessoal gosta de ir, né, certos bares, certas noitadas lá, que o holopensene, às vezes, o holopensene negativo, a pessoa vai naquele local, gosta de ir ali, se sente bem ali, por quê? Aquilo gera problema para ela. É por aí, né? Muito bom. Ela também pede, então, para você comentar a frase enfática. A descravização interdimensional, técnica, antidogmática e universalista visa libertar a consciência e consciência das amarras escravizantes sustentadas pela auto- e heterasexualidade. Um ponto que eu quis chamar a atenção aqui, quando eu botei lá universalista, que até está invertido ali, né? Universalista, tem que acertar depois. A gente vai acertar. Ser corrigido. Trocou, né? Ali, depois a gente vai acertar. Eu quis chamar a atenção o seguinte: então, existem, por exemplo, certas religiões e tal, seitas, que eles fazem o processo de desassédio. Então, eles reúnem as pessoas lá, tem até sessão de descarrego, sessão de desassédio e tal. Mas veja só, qual que é o grande problema disso? Falta ali aquela história lá, ó, o antidogmático e universalista. Por quê? Às vezes a pessoa vai lá, está com assédio, ela vai para um local para ser desassediada e tal, só que aí ela sai de uma rede para cair em outra. Porque ela vai lá, ela se libera, às vezes ocorre de fato o desassédio, mas o preço é assim, então começa a seguir aqui as coisas, vem aqui, participa, não sei o quê, venha desenvolver as suas coisas aqui, meio que fazendo um aliciamento das pessoas. Então, assim, às vezes não é o ideal esse tipo de desassédio ainda. Ajuda por um lado, mas prende a pessoa pelo outro. O que a gente quer é um desassédio que deixe a pessoa ficar livre de verdade, né? Por si mesmo. Livre para pensar e escolher, né? Livre para pensar e escolher. Isso, muito bom. Leocádio. Marcos, aqui na antagonismologia, o último item você fala na farândola extrafísica. O que você quis dizer com isso? Porque até fui consultar o sentido. Em qual sentido você usou? Okay. Não, você que é o cara do português aí, você quer explicar para o pessoal o que é farândola? Segundo aí é uma reunião de malfeitores ou um grupo de atores, artistas. Maltrapilhos, mendigos extrafísicos, né? É nesse sentido. Farândola é o coletivo de mendigos, né? Vamos dizer assim. Sim. O negócio da farândola é justamente para você ver, ó, uma coisa é aquela coisa de criar a ideia foi criar esse choque, esse impacto, né? Não é o grupo, a equipex de assediadores, é uma farândola de assediadores, é um monte de gente, tudo errado, tudo, vamos dizer assim, desconjuntada, fora do eixo da evolução, pessoal desequilibrado extrafísico. Então a ideia foi passar assim, que os assediadores às vezes atuam em conjunto, mas eles estão todos, infelizmente, eles estão todos indo para o buraco junto, né? Então eles estão todos envolvidos na baratrosfera, diferente do processo dos amparadores extrafísicos aí, né? Essa é a mensagem, vamos dizer assim. Outra, só para esclarecer, ampliar, aqui na parafatologia, na 7ª linha de baixo para cima, como é que o que é a paracirurgia apartadora? Então, a gente comentou aqui que certas vezes ocorrem processos de desassédio com a paracirurgia aqui nos nossos trabalhos da Conscienciologia. E às vezes vai chegar aquele momento crítico, né, que até a gente colocou aqui, né, você colocou do caso do pessoal que é chipófago, por exemplo, vai chegar um momento crítico, você pode fazer várias cirurgias para poder afastar as consciências, mas chega um momento que é aquele momento da cirurgia onde você vai de fato separar a consciência da consciência simbiótica.
Essa é a paracirurgia apartadora, né? Que de fato é aquela mais definitiva que faz o afastamento. Quer colocar? Max, na página 5, você tem o item domínio. E lendo esse item, eu fiquei pensando em fazer uma pergunta. Existiria, então, a escravização interconsciencial não cavada? Tem a vítima não cavada, mas no caso da escravização interconsciencial, tem aquele escravo que não cavou, interconsciencial que não cavou isso? O que você pensa disso? Não, eu penso assim, em termos de escravização humana, intrafísica, talvez até tenha, entende? Mas em termos de escravização mental, de assédio e tal, dessa que eu falo. Eu acho que sempre tem. Sempre é cavada. Não tem não cavada. É cavada por causa do autoassédio, né? Concordo com você. A hora que você deu a brecha do autoassédio, você está abrindo, você cavou, você abriu brecha para o negócio, entendeu? Porque mesmo que venha o processo, né, em função de vários motivos, se você não sustentar, não mantiver, não tiver essa sintonia que você, essa afinização que você fala aqui, aí o processo não se sustenta, não se enraiza, não se cronifica, né? Aí tem uma coisa que eu acho que vale a pena complementar, que tem a ver com o que a gente estava discutindo, que é assim, se a pessoa ela é mais positiva, né, ela tem mérito e tal, ela também vai ter mais propensão a ser assistida, né? Às vezes a pessoa está nessa condição, por que às vezes certas pessoas têm assistência e outras não? Por que algumas conseguem chegar num ambiente onde pode ser assistida e outras não? Algum mérito ela tem, né? Então, às vezes a pessoa, ela, por um lado, ela não se desenvolveu bem, ainda dá brecha em certas áreas e tal, brechas pensênicas e tudo. Às vezes ela tem um passado difícil em algumas áreas, mas às vezes, por outro lado, ela tem as suas coisas positivas que ela deixou. E isso também, eu acho que isso é o que, de algum modo, atrai os amparadores no sentido positivo para querer ajudar, né? Do potencial que aquela consciência tem, daquilo que ela já deixou e tal, que também, né, é um ponto a favor, né? Conta a favor dela. Porque, no fundo, Eliane, até a condição da pessoa chegar na desperticidade, não que você seja escravo, mas você pode ter mini escravizações momentâneas que, né, analogamente, né, você está preso ali naquela pensenidade doentia momentânea, não é uma escravização. Às vezes momentânea, né? Não é uma coisa cronificada. A coisa é sempre um passo a passo, pouco a pouco você vai se liberando, né? O que eu quis chamar a atenção nesse verbete aí é que existem consciências que estão escravizadas continuamente, estão presas naquela rede, né? Então, o tempo todo. Aí a pessoa que já é pré-desperta, já está evoluindo, de repente ela já não está mais tão envolvida nesses processos, né? Já estão livres. Mas se ela não é desperta, alguma brecha ela ainda está dando, né? Max, eu queria aproveitar o seu tema e falar de um curso da Unescom, que vai acontecer agora, 23, 24 e 25 de novembro. É verdade. Autodesassédio mental somático, é em cima do lance do tema, né? Que acho que uma das principais profilaxias, né, para não entrar no processo da escravização consciencial é o autodesassédio mental somático, né? E esse curso é um curso de campo que tem como objetivo auxiliar o autorando a ampliar a sua capacidade cognitiva e acessar neoideias que enriqueçam o livro, através de campos energéticos parapsíquicos e atividades mentais somáticas, para auxiliar na promoção do autodesassédio. Então, são só 35 vagas, né? Não sei quantas sobram ainda, não sei quantas tem, mas mais informações, pode entrar aqui em contato com o CIAEC, né? E aí, para ter mais informações e fazer sua inscrição. Então, a gente não podia perder essa oportunidade de divulgar este curso. E outra questão para a gente só fechar, que está no horário, é que eu e o professor Leocádio gostamos da questão da língua portuguesa, trabalhamos com a enciclopédia, a gente estava conversando por que da escolha do termo descravizante e não desescravizante. Isso, né? E aí a gente foi ver que tem no Volpe e tal. Né? Não, eu fui justamente por causa dessa pergunta que você fez, porque não é tão comum assim, né? Só Beleza. Por esse motivo, mas se vocês acharem melhor mudar, tudo bem. Não, eu acho que está ótimo. Só para chamar a atenção, né? Isso, porque descravizar também. Primeira sensação, está errado, o pessoal errou. Né? Mas justamente uma das técnicas que o professor Valdo utilizava nos verbetes era um título chamativo. Então, isso aqui é um título chamativo de caso pensado. Né, a ideia foi essa, né? A única coisa que alguém pode pensar é que estão falando de cravo, descravar. Tem que ser um cravo muito assediado. Olha, às vezes é um cravo danado aqui. Mas essa seria bom botar pelo menos na sinonímia, né?
o então, talvez, desescravizante. exato. Muito bom. Professor Max, muito obrigada Eu que agradeço pelo verbete, pelo tema, você vê pelo debate, pelas perguntas, que precisamos de mais, né? Mais verbetes sobre essa temática aí, né? Para enriquecer. A gente agradece muito, então, espero o seu retorno. Agradece a vocês, tertulianos, pela presença, pergunta, aos teletertulianos, a equipe da Enciclosapiens, a equipe do Tertuliário, e vamos aos nossos convites assistenciais de hoje. Boa tarde a todos e a todas. As pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 18 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. O André com o Lexo de Orto Pensatas, a Lúcia com a atualização do Mega Centro Cultural, o Antônio com o Consicobaia da Conscius e a Graça com a 3ª edição do curso Reciclagem da Pensanidade Religiosa. Boa tarde a todos e todas. Então, eu estou aqui em nome da Enciclosapiens e também Editares para comentar da importância do lançamento justamente do livro Léxico de Orto Pensatas, que são 3 volumes, né? E a grande oportunidade de você comprar parcelado, pode pagar em 3 vezes, você pode fazer a inscrição ali na epígrafe, aqui no próprio CAEC, ou então entrar no shopcons.com.br e ali fazer seu pedido, já fazer a sua pré-compra. Ele vai ser lançado, mas é um valor muito alto, né, de uma impressão, uma encadernação muito séria, são 3 volumes que a gente sabe que é do tamanho do Professologia, e isso requer um nível de investimento alto. Então, por isso, quem já comprou, indique ao colega, fale, né, assim, veja se tem como alguém dar de presente para alguém que não possa pagar, mas esse investimento ele é extremamente necessário. Também a Editar está aberta, está disponível para doações, para justamente alavancar esse projeto. Lembrando que no programa Verbetografia, nós olhamos que todos os verbetes têm uma seção que não é fixa, mas que é da ortopensatologia, onde o verbetógrafo ele tem a oportunidade de escolher ali até 3 ortopensatas que ajudam a materializar e deixar mais redondo o verbete. Para quem nunca ouviu falar e não conhece uma pensata é uma frase, é uma síntese, fruto do quê? Da experiência do professor Valdo, né, que ele sintetizava aquela frase, muitas readaptações de coloquialismos, coisas antigas, e também parte de inovações, de ideias novas, neo-ideias, em que ele conseguia materializar. É considerado um livro que ele fez para si, para o seu objetivo, na próxima existência humana, de recuperar cons mais cedo. Quer participar? Então faça o acesso e participe desse projeto. Obrigado. Olá, eu estou aqui para convidar vocês para sexta-feira agora, dia 28, às 19 horas, aqui no Tertuliário. Nós vamos estar tendo o início da 4ª semana da Holotecnologia e Cosmovisiologia, mas na sexta-feira é um evento gratuito. E a gente espera lotar esse tertuliário, porque nós vamos estar fazendo as atualizações do Mega Centro Cultural, o lançamento da 3ª revista da Holotecnologia, e depois nós vamos ter um coquetel lá na holoteca, né? A gente convida vocês, porque realmente a gente entende que é um evento para toda a comunidade, ou seja, as atualizações do Mega Centro Cultural é interesse de todos nós. Até lá. Boa tarde a todos, eu me chamo Antônio Fontenelle, estou aqui representando a Conscius, né? Eu estou aqui para divulgar o curso Consicobaia, voluntário do Conscienciograma. O Conscienciograma é aquele livro de 2000 questão, cuja definição é a forma otimizada de se autoconhecer por meio de múltiplos ângulos, ou seja, várias facetas que a gente vai realmente se conhecer através desse livro. Bom, esse dia do Consicobaia vai ser no dia 13 de outubro, lembrando que dia 12 de outubro é um feriado, então isso facilita um pouco essa vinda de alguém que está fora para participar desse curso. Esse curso é de suma importância para todos aqueles que participam, tanto como sorteado, como aqueles que não são sorteados, mas que fazem parte do curso. Este curso ele tem as seguintes premissas.
Ele é um ambiente de auto-interconfiança otimizada para a autoexposição, ou seja, a pessoa, o aluno, vamos dizer assim, a pessoa que está submetido à cobaia, né? Ele se expõe, é uma maneira de se expor perante a todos. Também patrocina o despojamento para interassistência, dar e receber feedback. Quer dizer, todos aqueles que estão em volta participam através de seus feedbacks. E também serve como acelerador evolutivo através da criticidade sadia. Ou seja, é o processo da crítica, mas uma crítica sadia. Né? Quem tiver interessado, tem os telefones 2102-1460 ou 9994-1460. O código de área é 45. Mas também pode ser pela consius@consius.org.br. Ok? Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para convidá-los para a terceira edição do curso Reciclagem da Pensanidade Religiosa. Ele vai acontecer no próximo feriado, de 12 a 14 de outubro, no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu, em parceria com a CIP e a Pré-IC Simpar. Assim como o tema de hoje, a questão da religião também é muito séria e penso que todos estamos envolvidos nisso, né? Então, assim, enquanto conscienciólogos, será que nós ainda estamos com práticas religiosas, considerando-nos conscienciólogos? Eis aí uma das questões para a gente estar pensando no nosso dia a dia. O investimento é bem razoável, na faixa de R$350 à vista, ou em 3 vezes, no total de R$370. As inscrições podem ser feitas diretamente na CIP, no período da tarde, pelo telefone 45 2102 1421 ou 1422. Muito obrigada. Tchau, tchau. Amanhã teremos o verbete Almanacoteca, especialidade holotecologia, com a professora Miriam Kunz. Obrigado pela presença de todos e uma boa tarde.